Então, pessoal, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo bem. Depois de passar aí algumas semanas de férias, eu estou até com saudade de estar aqui, sabe? Pela graça de Deus, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da gratidão. Nós vamos ler aqui a passagem de Números, capítulo 11, então podem já se preparar. A gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, sobre essa prática espiritual tão necessária e tão importante para a vida cristã. Espero que todos tenham achado. Números, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1, versículo 1 até o versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante ao bidélio. O povo ia por toda parte e colhia. Eles os moinhos e socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas, e delas faziam bolos. O sabor do maná era como de bolo amassado com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está aberta diante de nós e tem algo a nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, venha nos instruir e venha a nos abençoar nessa noite, para que nós possamos sair daqui mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as Crônicas de Nárnia, num dos livros das Crônicas de Nárnia, chamado Sobrinho de Mago, existe ali uma história bem interessante. Nos é contada ali a aventura de duas crianças, Diggory e Polly, que estão ali no início do século XX, provavelmente na época da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, e aquelas crianças, elas acabam se envolvendo ali com a criação de um mundo mágico, com a criação de Nárnia. Uma história que não dá para contar aqui toda, mas basicamente chega um momento da história, depois de muitas confusões, em que o tio do menino, o tio de Diggory, o tio André, ele acaba levando todo mundo ali que está com eles, além de uma feiticeira de um planeta amaldiçoado, juntamente com um cocheiro no meio de uma confusão lá em Londres, e acaba indo parar todo mundo num lugar desconhecido. Num lugar que, na verdade, era lugar nenhum, porque era um lugar que ainda não existia. Então, com um pouquinho do passar do tempo, eles começaram a ouvir uma voz cantar naquele lugar escuro. E à medida em que aquela voz cantava, cada som fazia com que as coisas começassem a aparecer. Embora eles estivessem como se estivessem numa espécie de chão gelado e preto, do nada aquele chão gelado e preto havia se tornado o chão, mato, terra. Começava a brotar grama, e ali animais apareciam, e árvores, e sol, e estrelas, e nuvens. E cada uma das coisas começava a aparecer. E a partir de um momento, então, eles olham para um leão, e aquele leão é o que parecia estar cantando. E à medida que eles cantavam, que aquele leão cantava, as coisas iam aparecendo.
era Aslan, o grande leão de Nárnia. E eles estavam vislumbrando ali a cena do nascimento de Nárnia, a cena da criação de todas as coisas. E aquelas crianças, o Diggory e a Polly, começaram a ficar maravilhados com aquilo. Cada coisa que eles viam, eles começavam a se admirar e eles queriam ficar mais para ver como aquela criação, como aquele mundo que estava sendo criado diante dos olhos deles, começava a se formar e começava a se apresentar diante deles. Existia curiosidade, interesse, admiração e maravilhamento por aquilo que os olhos deles viam. Mas é muito diferente nessa história a postura desse tio André e da própria feiticeira branca que estava ali com eles. A feiticeira branca começa a dizer: precisamos sair daqui rápido. Esse som que todo mundo achava maravilhoso, ela começava a dizer: esse som é horrível aos meus ouvidos. Ao ver o leão, ao invés de tentar se maravilhar com ele, ela queria bater nele e fugir. Ao mesmo tempo, o tio André, aquele tio ambicioso, a pessoa que acabou criando toda essa história ao enganar os meninos, fazendo com que eles acabassem parando em Nárnia, ele tinha ali um olhar meio que de desconfiança, não sabendo muito aproveitar aquilo que estava se desenrolando aos olhos deles. Ele, então, começou a perceber que aquele mundo era diferente aos olhos dele do que era diferente aos olhos das crianças. Enquanto as crianças viam os animais falando e entendiam o que os animais diziam, claramente, aquele tio André apenas ouvia grunhidos e mugidos, coisas que nós ouvimos quando animais falam com a gente. Por que eu estou contando toda essa história? Porque a grande diferença entre o tio André e a feiticeira e aquelas crianças era o olhar deles. O modo como eles olhavam para aquilo que estava acontecendo diante deles, para aquela criação de Nárnia. As crianças, elas olhavam para aquilo que estava acontecendo com um profundo olhar de admiração e de gratidão, sabendo que aquilo era uma espécie de dádiva, algo que eles deveriam aproveitar ao máximo. Enquanto que aqueles dois, nutridos ali por uma falta de gratidão, por uma falta de entendimento espiritual, por uma falta de discernimento daquilo que acontecia, eles tinham medo, eles não entendiam, eles começaram a interpretar aquilo como uma ameaça. O que essa história nos mostra é que a gratidão, ela tem a ver com um problema a respeito da nossa visão. Tem a ver com a forma como a gente olha para o mundo. Porque a gratidão, na verdade, ela é um exercício de aprender a olhar o mundo como o mundo é. É um exercício da gente aprender a olhar o mundo a partir daquilo que o mundo é, daquilo que o mundo pode nos dar, porque o mundo é uma dádiva. O mundo é algo que Deus nos deu para que a gente se maravilhe com ele. E essa é a visão que a gente tem, essa é a visão que as Escrituras nos mostram a respeito da gratidão. Uma questão de percepção, uma questão de olhar. E quando a gente aprende a olhar corretamente, a gente então passa a viver a nossa vida de maneira mais correta, de maneira mais agradável a Deus. Por outro lado, se nos falta gratidão, nós olhamos o mundo de um jeito errado. Nós olhamos a vida de um modo errado. E é isso que acontece nesse texto aqui que a gente leu de Números. Nós temos o povo no deserto. A história de Números é justamente essa. A história do povo de Deus, depois de ser libertado do Egito, caminhando naquele deserto, rumo à pátria celestial. Aquele povo está caminhando rumo à direção que Deus está dando para eles. E naquele deserto, naquela jornada, que vai durar 40 anos, a gente vê que constantemente o povo cai num pecado que é o da murmuração, o da falta de gratidão. Constantemente. Todo ano, quando a gente vai fazer aquela leitura da Bíblia, eu sempre sei que essa parte de Números e Deuteronômios, Levítico, é bem pesada. Não tanto porque tem muitas genealogias e muitas regras que a gente às vezes não entende,
mas principalmente porque a gente fica com raiva daquele povo, né? O povo está andando no deserto, passa um capítulo, eles começam a reclamar daquilo que Deus está fazendo com eles, eles começam a reclamar, e aí Moisés vai e intercede pelo povo, então Deus vai lá, perdoa, e aí eles continuam andando, aí depois mais um capítulo, a mesma coisa de novo. Mas uma das coisas que me ajuda nessa leitura também é a percepção de que esse povo de Números sou eu, e você, e todos nós, que também estamos caminhando rumo a uma pátria celestial, rumo àquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, quando a gente olha para essa jornada e a gente passa a perceber essas reclamações, a gente passa a perceber também os nossos próprios pecados, a nossa própria falta de gratidão. E a gente vê que esse povo, então, está dominado ali por uma espécie de cegueira espiritual, de uma desordem na forma como eles enxergam o mundo e aquilo que acontece. E é isso que eu quero refletir um pouco nessa noite. O tema é gratidão, mas eu queria falar um pouco sobre como a falta dela afeta a nossa vida espiritual. Como a falta da gratidão produz em nós e acaba com a nossa vida espiritual e faz com que a gente enxergue o mundo de modo errado. E a primeira coisa que eu queria falar e meditar é justamente que a falta de gratidão desconsidera o cuidado de Deus. Dá para pensar, gente, o povo estava ali, acabou de ser libertado do Egito, estava ali passando por aquele deserto, e você pergunta, como é que nós vamos nos alimentar? E a resposta que Deus deu a eles é que diariamente cairia ali o maná. O texto aqui explica para a gente essa espécie de farinha que o povo pegava, que o povo amassava, que o povo fazia bolo, que eles comiam, e que era nutritivo, e que fazia bem a eles. Imagina, gente, comida caindo do céu. É coisa boa demais, não é não? Comida caindo do céu. E isso era diariamente. Diariamente eles viam esse cuidado de Deus, essa provisão de Deus de fazer com que a comida caísse do céu. O texto vai nos dizer também, em algum outro momento, que as roupas deles não se gastavam. As sandálias deles, os chinelos deles, cresciam à medida que os pés deles também cresciam. Para pensar, gente. O tanto de cuidado que Deus tinha com aquele povo. Mesmo caminhando no deserto, Deus dava ali à noite uma coluna de fogo para aquecê-los, para iluminá-los. De manhã, Deus se apresentava ali como uma espécie de nuvem que tampava o sol daquele calor escaldante do deserto. Deus cuidava daquele povo, os seus mínimos detalhes. Mas mesmo assim, a falta de gratidão não fez com que eles percebessem esses cuidados. De alguma maneira, parece que o olhar deles, o pão caindo do céu, uma nuvem tampando o sol, cada uma dessas coisas, talvez tenha se tornado algo para eles natural. Algo que todos os dias eles veem, todo dia cai pão do céu. Então isso é uma coisa que deve ser logicamente normal. Todo dia a nuvem vem tampa, toda noite aparece uma coluna de fogo aqui do meu lado, e isso é normal. Talvez o olhar deles tivesse ficado naturalizado, porque eles olhavam para essas coisas, para essas maravilhas que Deus fazia, e eles não se maravilhavam diante daquele cuidado. Antes, eles viram e passaram a ver Deus não como um pai amoroso e cuidadoso, mas como uma espécie de pai negligente. O texto aqui nos fala que toda a briga ali, toda essa murmuração, aconteceu porque eles queriam comer carne. E aí, é muito engraçado porque a pergunta que eles fazem é, quem nos dará carne de comer? É uma pergunta que parece absurda, porque tipo assim, Deus está deixando cair pão do céu todos os dias. E eles ainda têm dúvida sobre quem cuida deles, sobre quem é capaz de cuidar deles. Então a gente tem essa cegueira espiritual, isso fazendo com que eles possam ver essa realidade, meio que de maneira natural, não entendendo o fato de que Deus está cuidando deles. E aí a gente precisa se perguntar também, olhar para nós mesmos e nos perguntar, será que a gente tem apreciado esse cuidado de Deus? Será que a gente percebe que Deus cuida de nós?
Será que a gente também não naturaliza demais as coisas? A gente vai lá, compra o pão na padaria e fala, o pão existe ali por causa do padeiro. Mas a gente não para pensar que é Deus que faz a chuva, que cai sobre os campos de trigo, e que aí a pessoa pode ir lá colher, os fazendeiros colhem, alguém moe, outra pessoa vai lá e vende, um caminhão transfere esse trigo ali para a padaria, o padeiro trabalha, e é Deus que dá força para o padeiro, é Deus que faz a chuva, é Deus que faz cada uma dessas coisas acontecer, é Deus que te dá o trabalho e a força que você tem para trabalhar, para poder conseguir o dinheiro para comprar esse pão. E a gente às vezes para pensar, será que a gente não normaliza isso demais? Se a gente for parar para pensar, gente, esse tanto de processos que existem para que o pão chegue na sua mesa, isso eu estou falando só do pão. Comer pão parece uma improbabilidade. Parece ser algo especificamente assim, difícil de acontecer. Porque parece que se uma coisinha faltar, quebra a cadeia toda. No entanto, tem pão para a gente todos os dias. A gente tem comido pão. O fato é que Deus cuida de nós. E muitas vezes a gente olha para a vida, a gente olha para a realidade e torna isso como algo natural, sem saber reconhecer que, na verdade, é Deus que nos dá. É Deus cuidando de nós. Existe um hino que a gente canta de vez em quando na igreja, que diz assim, conta as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. E aí, no final, quando a gente conta, a gente ficará surpreso do quanto Deus já fez. Às vezes nos falta isso. Nos falta olhar e perceber a realidade, aquilo que Deus tem nos dado. O modo como Deus tem nos abençoado. Muitas vezes, a gente é como esse povo no deserto. Recebendo as bênçãos de Deus e perguntando, quem é que pode nos dar carne? Porque, de alguma maneira, quando a gente para de ver esse cuidado de Deus sobre nós, esse cuidado de Deus que provém em nossas vidas, a gente meio que está dizendo que, não, eu quero entender e eu quero definir aquilo que, de fato, posso fazer, aquilo como eu quero receber esse cuidado de Deus. O povo queria carne, não queria maná, mas, no entanto, Deus estava dando maná para eles. E eles não sabiam agradecer por aquilo que eles tinham. Eles achavam que, não está bom o suficiente para mim. Muitas vezes, a gente não para pensar do quanto Deus tem nos abençoado. Como muitas vezes, antes da gente receber outro algo de Deus, ou receber algo que nós queremos, nós precisamos primeiro perceber aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado. E como Deus tem nos agraciado com isso. Salmo de número 103 nos diz algo que eu sempre tento lembrar. Diz, bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que o salmista está falando aqui, e é muito interessante porque esse salmo não é um salmo que o salmista canta para Deus. É um salmo que o salmista canta para ele mesmo. E ele diz, nessa luta que muitas vezes nós temos com a nossa gratidão, com a nossa falta de gratidão, ele diz, que eu possa bendizer ao Senhor, que eu não possa esquecer nenhum de seus benefícios. O salmista sabe, o salmista entende, que ele precisa lembrar, que é um exercício que ele precisa fazer, ele precisa treinar o olhar para reconhecer essas dádivas de Deus, essa bênção de Deus, e poder agradecer a elas diariamente. A gente precisa se lembrar, a gente precisa contar as bênçãos, a gente precisa olhar para trás, a gente precisa meditar, a gente precisa refletir naquilo que Deus faz e dá a nós. Mas eu queria mostrar também como é que a falta de gratidão, ela também desconsidera a nossa própria salvação. Nos faz desconsiderar a nossa própria salvação. Porque ao invés, então, de, como o salmista faz, alimentar as suas memórias, alimentar os seus desejos, pelos atos salvadores de Deus, para aquilo que Deus havia feito,
Para e pensa, gente, esse povo que está aqui reclamando porque não tem carne, é o mesmo povo que viu Deus abrir o mar vermelho. É o mesmo povo que passou sobre esse mar aberto. É o mesmo povo que viu pedra cair do céu. É o mesmo povo que viu o rio Nilo virar sangue. É o mesmo povo que viu os atos salvadores de Deus. E esse povo que viu esses atos salvadores de Deus está aqui agora no deserto dizendo: eu queria estar no Egito comendo carne. De alguma maneira, eles cultivavam, e em vez de cultivar ali a libertação que Deus deu, olhar para as maravilhas que Deus fez, para aquilo que Deus tem cuidado, para aquilo que Deus tem provido, os grandes atos salvadores, as grandes promessas de Deus, eles estão olhando para quando eles eram escravos, e aquilo que eles comiam quando eram escravos. Eles diziam: ah, meu Deus, os melões, as cebolas, essa parte eu fico invocado, as cebolas. A pessoa está querendo voltar para o Egito para comer cebola. Eu não gosto de cebola, né? Mas a pessoa está querendo voltar para o Egito para comer cebola. Isso é um negócio que parece inacreditável, porque eles estavam focando, talvez, naqueles prazeres que eles tinham quando eram escravos. E ao fazer isso, eles estavam desvalorizando as dádivas que Deus estava dando para eles no presente. Eles dizem, é muito engraçado, porque eles estão com saudade da cebola e diz: a nossa alma está seca, e está farta de comer esse maná aqui. Não está descendo mais bom, isso aqui não está mais gostoso. E é muito curioso, porque eles estão preferindo os prazeres ilusórios da escravidão, porque sim, você podia falar que eles comiam cebola, que eles comiam melão, que eles comiam peixe, quando eles estavam escravos. Mas isso não quer dizer que a chibata não cantava, que o trabalho era pesado, que eles só viviam para trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Ou seja, eles preferiam voltar para uma vida de escravidão, para uma vida ali que era só trabalho, só fardo, só cansaço, para poder comer umas míseras cebolas, ao invés de aproveitar que sim, agora estamos livres. Talvez a gente ainda não possa comer aquilo que a gente queira. O mundo ainda é limitado, esse deserto aqui ainda é temporário. Mas eu sou livre, porque Deus me libertou, porque Deus fez os seus grandes atos salvadores na minha vida. Ora, quando eles pararam de cultivar a gratidão, eles começaram a esquecer das bênçãos que Deus havia dado ao libertá-los. E a gente precisa olhar para isso também e olhar para o nosso próprio coração. Será que a gente também não tem preferido os deleites das falsas promessas que o pecado faz para a gente, do que pensar nas grandezas e nas boas promessas que Deus faz para a gente? Porque não se engane, por trás do pecado existe uma promessa de que você vai se satisfazer, mas você não vai. Talvez a satisfação seja momentânea, seja ilusória, porque logo depois passa, e aí fica o vazio, porque o pecado, ele também te escraviza. O pecado também te torna escravo dele. E muitas vezes as pessoas, elas trocam as promessas de Deus, trocam estar com o próprio Deus pelas promessas falsas do pecado, porque lhes falta gratidão, porque eles acreditam que é melhor ser escravo no Egito comendo cebola do que ser livre em Deus comendo maná. E é essa promessa que nos falta, que nós não entendemos. E não se engane, na nossa geração, no nosso mundo, a propaganda tem tudo a ver com isso. Como diz o povo, a propaganda é a alma do negócio. Muitas vezes, a falta de gratidão, o descontentamento, tem muito a ver com a própria publicidade que a gente consome. Você nunca vai ser feliz se você não tiver esse produto. Se você não tiver a vida daquele padrão ali que as revistas, que os jornais começam a produzir para nós. Existe toda uma publicidade no mundo querendo te fazer e querendo te enganar, dizer: é melhor você ser escravo para ter esses prazeres aqui, para você ter essa sua casa do ano, para você ter seu corpo perfeitinho desse padrão aqui.
para você ser a pessoa inteligente nesses moldes aqui. E aí, várias pessoas tentam nos assediar. Várias publicidades tentam nos assediar, tentando fazer com que a gente perca o nosso deleite em Deus, para que a gente sonhe com coisas supérfluas. Mas a grande verdade que a Escritura nos mostra é que a liberdade que Deus nos oferece, mesmo no deserto, ela é mais deleitosa. Porque o que Deus nos oferece, o que Deus nos dá, não é simplesmente um prazer passageiro, é Ele mesmo. A liberdade que Deus nos dá é muito mais profunda do que qualquer prazer, qualquer ilusão que o mundo possa nos oferecer e que o pecado pode nos oferecer. A liberdade que Deus nos dá é mais deleitosa, porque como diz o Salmo 1, versículo Deus, o seu prazer, o prazer daquele que teme ao Senhor, está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ao invés de comprar a lei de Deus, de se deleitar em Deus, na lei de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus faz em nós, em como Deus está mudando e transformando nossa vida, a gente quer se deleitar não na lei do Senhor, mas no próprio pecado. Isso que a falta de gratidão faz conosco, porque quando a gente não consegue ser grato, nem mesmo pela liberdade que Deus oferece, pelo fato de que Deus se dá gratuitamente por nós, a gente não consegue perceber o horror que é o pecado. Porque quando a gente se deleita em Deus, quando a gente medita na lei do Senhor dia e de noite, quando a gente está firmado nele, quando a gente entende essa salvação que Ele nos deu, as promessas dEle, a grandeza desse plano dEle em nós, a gente passa a olhar então para essas ofertas, para a oferta do pecado, para essas ofertas do mundo, e começa a achar elas horríveis, horripilantes, porque o nosso olhar está sendo treinado a entender e compreender aquilo que Deus de fato faz conosco. Por fim, além do pecado desconsiderar o fato do cuidado de Deus e desconsiderar a própria salvação de Deus, esse texto aqui nos diz de maneira muito séria que o pecado, que a falta de gratidão também acende a ira de Deus. Perceba aqui que no início do texto, nos diz que a ira de Deus se acendeu contra o povo por causa daquelas reclamações que eles estavam fazendo. E Deus, então, consumiu com fogo as extremidades do arraial, o povo que estava ali no redor. E é muito interessante a gente pensar que, de fato, a ira de Deus se acende contra a ingratidão. E quando a gente para pensar no que a gratidão, e no que e o que a falta de gratidão considera diante de quem Deus é, a gente passa a entender, então, que a ingratidão é uma grande forma de rebelião contra o próprio Deus. Deus é aquele que é mais ofendido com a nossa falta de gratidão. Porque, em última instância, Ele é o Senhor do universo, Ele é aquele que fez tudo para ser uma dádiva. Deus não precisava ter criado nada. Não havia nada em Deus que fizesse com que a criação, com que o mundo fosse lhe necessário. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que Deus criou o mundo porque estava lá na eternidade sozinho, não tinha ninguém para conversar, foi lá, criou o mundo e criou os homens. Mas não. Deus não precisava, porque Deus, Ele é um Deus que é trindade, Ele é eterno. Ele tem comunhão com Ele mesmo eternamente. Então, não havia nada necessário para que o mundo fosse criado. Então, Deus criou tudo como um ato do seu amor. Seu caráter. E criar o mundo dessa maneira tão bela, dessa maneira tão profunda, e ver com que a própria criação que Ele fez não percebe e não é grato por aquilo que Ele fez, quando a própria criação dEle, aqueles que Ele, e aqui mais especificamente, aqueles que Ele salvou, que libertou do Egito, se torna ingrato e despreza aquilo que Deus tem feito por ele, isso é um grande ato de rebelião contra o próprio Deus. A ingratidão, então, ela é um grande ato de rebelião, e é por isso, então, que a ira de Deus se acende contra aqueles que não são gratos pelo que Ele dá.
e pela salvação que Ele oferece. De fato, a ingratidão é Deus sendo desconsiderado, porque a gente quer achar que nós somos melhores do que Ele para prover a nós mesmos. Nós queremos os nossos próprios meios, nós queremos fazer, nós queremos que as nossas vontades sejam satisfeitas do nosso modo, e não do modo dele. E é por isso que a ingratidão, então, a ingratidão é um ato tão sério, porque ela está na raiz do nosso pecado, ela está na raiz da nossa rebelião. Tudo tem a ver com isso, com o fato de que nós estamos desagradando a Deus. E acontece aqui algo muito importante, porque essa ira de Deus, ela é furiosa, se acende como fogo, começa a queimar as pessoas, e aí nos diz que o povo começa a ficar desesperado. E então o povo clama a Moisés. O povo diz a Moisés, sim, pede para Deus nos salvar. E aqui, quando o povo pede para Moisés, quando o povo então, diante daquele pecado, vê o que eles fizeram, e talvez se arrependam, e agora eles pedem para Moisés que Moisés os ajude, que Moisés intercede por eles, a gente vê que, de fato, Moisés ora ao Senhor, e então o fogo se apaga. E aqui acontece algo que é importante, algo que é recorrente no livro de Números, o fato de que, quando o povo peca, o povo precisa de alguém que interceda por eles. O povo pecou, o povo errou, a ingratidão do povo é contumaz, mas, no entanto, eles precisam de um mediador, eles precisam de alguém que interceda por eles. Então, eles pedem a Moisés, e Moisés intercede pelo povo, e Moisés intercedendo por aquele povo, faz com que agora essa ira de Deus seja apaziguada. Meus irmãos, essa é uma realidade que ainda acontece nos dias de hoje. Ainda é algo que é necessário nos dias de hoje. Porque a ingratidão, e aí você já deve ter percebido isso em você mesmo, né? Mas à medida que quando eu digo que, quando eu leio Números, eu vejo a minha própria vida aqui escrita, é por causa disso. Porque de vez em sempre, eu me pego descontente com aquilo que Deus faz. De vez em sempre, eu olho para mim mesmo e vejo que eu estou infeliz, que me falta gratidão, que eu não estou vendo os olhos o mundo do modo como eu deveria ver. E eu percebo então que a ingratidão é meio que um problema crônico do meu coração. Eu preciso aprender a cultivar a gratidão. Eu preciso de constantemente direcionar meu coração para a gratidão. E a gente luta e luta. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E quando a gente olha para isso, para essa realidade, e pensa nessa realidade da ira de Deus, que vem e que cai sobre aqueles que são ingratos, a gente sabe e percebe que, do mesmo modo como aquele povo precisava de um mediador, a gente também precisa de um mediador que nos liberte dessa ira de Deus por causa da nossa ingratidão. E existe um mediador que é maior do que Moisés. Existe alguém que, de fato, pode tirar esse fardo da ingratidão do nosso coração. E esse alguém é Jesus, que é o mediador perfeito, que é o próprio Deus encarnado, habitando entre nós, para curar a nossa rebelião, para curar essa nossa rebeldia. Jesus é esse modelo perfeito. Jesus é esse que, de fato, é o nosso mediador, porque Moisés também caiu nesse pecado da ingratidão. Mas Jesus não. Jesus é aquele que, em todas as coisas, foi grato. Eu acho muito interessante que nos evangelhos, na narrativa do evangelho, toda vez que Jesus está numa mesa e que Jesus vai partir o pão, ele dá graças. Jesus agradece. Todas as vezes em que o pão é colocado, Jesus agradece e ele parte o pão. Mas existe uma vez em especial que me chama muita atenção. Porque a Bíblia nos diz que naquela noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo,
que será entregue por vós. Jesus é aquele modelo de gratidão perfeita, porque então quando ele parte o pão e dá graças e diz, esse é o meu corpo que será entregue por vós, o que Jesus está fazendo é o seguinte, ele está agradecendo pelo fato de que o próprio corpo dele seria partido e moído pelos nossos próprios pecados. Jesus está ali agradecendo pelo fato de que ele seria crucificado e sentiria dor, e que a sua alma experimentaria uma solidão tão profunda, porque o próprio Deus se afastaria de Deus naquele outro dia. Então, Jesus, quando ele parte o pão e dá graças, e o dá aos seus discípulos, e diz que este é o meu corpo, essa gratidão dele tem um sentido muito poderoso, porque ele é aquele que é grato, mesmo quando toma o cálice da ira no nosso lugar. Aquele que é grato mesmo quando ele sofre a consequência da ira de Deus pela nossa própria ingratidão. Ele agradece por isso, ele dá graças e parte o pão e dá a nós. Mas essa gratidão de Cristo também nos traz uma certeza de que, quando a gente olha então para a nossa própria ingratidão, quando a gente olha para o nosso próprio coração ingrato, esse que dá graças, mesmo diante da sua própria desgraça, mesmo diante da própria ira de Deus sendo derramada por Ele, Ele está ao nosso favor. E Ele ouve as nossas súplicas. E Ele então faz com que a gente possa olhar para a nossa ingratidão e clamar para Ele, para que a gente possa agora aprender a ser grato como Ele é. Ele morreu e tomou a nossa culpa, para que agora a gente pudesse ter a vida dEle e a gratidão dEle. Isso é algo que nós, de fato, tomamos por fé. Nós podemos aprender com Jesus, então, a ser grato como o nosso grande mediador. O povo clamava, Moisés, nos ajuda. Nós podemos agora clamar, Jesus, nos ajuda, porque eu não sou grato como deveria ser. Porque o meu olhar não é treinado como deveria ser. E a gente então recebe graça. Graça que vem dos céus e que transforma. Graça que muda o nosso olhar. E agora nos faz ver novamente essa realidade. Tendo certeza e convicção de que Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. De que Deus é aquele que nos salvou e nos dá um destino melhor. E que a gente pode se deleitar nele. Esse é o nosso chamado. O de olhar para Cristo. Olhando para Ele, sermos gratos. Por isso, meus irmãos, 3 aplicações rápidas para nós essa noite. A primeira delas é seja grato. Treine o seu olhar para ver o mundo como uma dádiva de Deus. Aprenda a reconhecer. Talvez você pense assim, estamos no meio de uma pandemia. Sim, estamos no meio da pandemia, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós em cada detalhe. Mesmo quando esse cuidado parece ser para a gente meio amargo, ainda assim Ele cuida de nós. E a gente precisa aprender a treinar o nosso olhar para perceber isso. Por fim, se deleite em Deus, porque só nele a gente tem alegria duradoura, em vez de querer se convencer pela propaganda do mundo, pelo descontentamento que o mundo oferece. Aprenda a ser contente em Deus. Se deleitar em Deus por meio da palavra, se deleitar em Deus por meio da oração, se deleitar em Deus por meio das práticas espirituais que Ele nos dá, para que a gente possa, sim, conhecê-lo e se deleitar mais nele. E, de fato, cultivar essa gratidão pelo fato de que Ele está conosco. E, por fim, olhe para Cristo, porque somente Ele, de fato, viveu em gratidão perfeita. Somente Ele, de fato, pode nos libertar da nossa falta de gratidão. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, antes de tudo nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem feito maravilhas em nossos meios, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não vê. Ó Deus, nos ajude a cultivar um coração grato ao Senhor, porque essa falta de gratidão, ela nos rouba o nosso espírito.
ela nos rouba a nossa atenção, ela nos adoece espiritualmente, ó Pai. Mas antes nos faz ser como teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que, sendo grato em todas as coisas, se fez morte em nosso lugar para que a gente pudesse ter vida. Que nós possamos ter Ele como nosso verdadeiro mediador, aquele que está entre nós e o Senhor, ó Pai. Para que nós possamos, pela gratidão dEle, viver também a nossa gratidão. É no nome dEle, ó Pai, do Teu Filho amado Jesus, que nós te oramos e pedimos que Ele, de fato, esteja mediando essa relação. Amém. 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 Amém.